O julgamento dos acusados de assassinar a jovem, a Roberta Dias, de 18 anos, o crime ocorrido em Penedo, em abril de 2012, entra no terceiro dia. 13 anos após o homicídio, estão sendo julgados Mary Jane Araújo e Carlo Bruno Pereira Tavares. A repórter Mônica Hermílio está desde as primeiras horas da manhã de hoje na cidade de Penedo, acompanhando nesse último dia de julgamento, que talvez traga aí as novidades sobre as penas que serão direcionadas para os dois réus. Quais são as novidades nesse momento, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, fique alerta. Nesse momento, o promotor de justiça ainda está na fase de debates. Ele defende, a tese de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e aborto provocado por terceiros. Os debates começaram hoje, era para ter começado às 8 horas da manhã, mas começaram exatamente às 9 horas e 26 minutos. Antes de iniciar o terceiro dia, a família estava muito emocionada. A gente tentou, inclusive, conversar com a mãe da Roberta Dias, com a Mônica Dias, mas ela estava bastante emocionada, chorando bastante antes de começar. A gente conversou, inclusive, naquele momento, com uma parente, para saber como é que estava a expectativa da família para esse terceiro dia, que provavelmente será o último, já que é o dia dos debates entre promotoria e os advogados de defesa. Vamos ouvi-la. Só restaram eles aqui comparecer com esse propósito de nos sensibilizar. Uma demonstração de arrependimento tardia. Porque não pediu perdão antes a quem sofria durante 15 anos e vai permanecer sofrendo. Porque nós não vamos resgatar nem um bebê, nem a filha dessa senhora. A impunidade aqui não haverá de prevalecer. Temos essa confiança diante do Conselho de Sentença, mas não trará o acalento da impunidade para quem não é merecedor, porque simplesmente jorra lágrimas diante de todos nós para tentar aparentar ser uma pessoa que, na prática, naquele momento, pelo menos, no dia 11 de abril de 2012, não se comportou como tal. Se a oração tivesse presente naquele dia 11 de 4 de 2012, não estaríamos aqui hoje. Nenhuma mãe, nem sua família estaria a sofrer, e uma avó saudosa estaria a sofrer até hoje. E como permanecerá sofrendo, porque a única lembrança que a senhora Mônica e seus familiares terão dessa jovem de 19 anos de idade é as fotografias. Aí veio o arrependimento. Eu não durmo uma noite sem pensar no que eu fiz. Imagine o choro da dona Mônica e seus familiares nesse tempo todo. E haverá de continuar derramando. Até a possibilidade, uma vez, essa senhora corajosa e determinada resgatou os restos mortais de sua filha lá no Pontal do Ferro, teve que passar via cruzes para poder ter em suas mãos sua filha, o que restou dela, para poder sepultá-la. Nós ouvimos agora o promotor de justiça, o Citael Lemos, Ele começou os debates a partir das 9h30 da manhã. A expectativa é de que ele teria 2h30 para discorrer, para defender a tese de homicídio triplamente qualificado, mas agora há pouco, enquanto a gente fazia essa entrada, a gente recebeu a informação de que a promotoria precisou dar uma pausa, O juiz determinou uma pausa agora porque um dos jurados teria passado mal, então ele está se recuperando, ainda não tem previsão de retorno, para que ele possa dar continuidade à defesa. A gente também buscou informação agora há pouco, se eles parariam para o almoço ou não. De acordo com a defesa dos réus, o juiz determinou que seguisse, após o debate da promotoria, seguiria, logo na sequência, o debate da defesa dos réus. Agora sim, a gente vai ouvir o que falou uma das parentes da Mônica Dias, que a Mônica não teve condições, inclusive agora há pouco, quando o pessoal saiu da sala, do tribunal de júri, a gente tentou conversar com ela mais uma vez, mas ela está muito abalada, muito emocionada, então vamos ouvir o que disse essa parente sobre a expectativa da família para esse último dia, porque acredita-se que hoje seja o último dia desse julgamento do caso Roberta Dias. Vamos ouvi-la. A nossa expectativa hoje é que realmente a justiça seja feita, porque são 13 anos de angústia, de sofrimento, de muitas emoções. Então, Mônica está sendo uma guerreira,
por estar sempre forte, esperando por notícias da filha, esperando que a justiça seja feita. Então, todos emocionados e esperamos com fé e muita mesmo, muita fé, muita expectativa de que a justiça seja feita. A gente viu que a Mônica, né, tá bem emocionada. Como é que ela passou a noite, né? Deve ter sido uma noite, assim, muito tensa na expectativa desse dia. Exatamente, muito tensa, de muita angústia, muito sofrimento, né? E esperamos que realmente tudo venha a ser como tem que ser feito pela justiça. E que a sentença de jurados não se comova com o teatrinho que foi feito por Saulo e por Merijane. Pois é, como eu falei, Wilson, né, logo após os debates, né, que devem durar cerca de 7 horas e meia, já que cada parte tem 2 horas e meia para discursar, para discorrer, então isso vai entrar durante toda a tarde. Logo após o conselho, né, os jurados devem se reunir em uma sala reservada para daí então decidir e a pena, né, ser estipulada, ser divulgada. Como a gente falou agora há pouco, o pessoal estava ainda no meio dos debates, mas o pessoal foi liberado porque enquanto um dos jurados está se recompondo, um dos jurados teria passado mal, então o pessoal está aqui dando uma respirada, conversando e as pessoas, claro, né, tentando entender o desenrolar desse julgamento. A gente continua por aqui acompanhando, né, já que ainda estava no momento em que a promotoria estava realizando a defesa, né, defendendo a tese de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e aborto provocado por terceiro. Os réus, nesse caso, no caso Roberta Dias, é o Carlo Bruno, que era amigo do namorado da Roberta na época, e também a mãe do namorado da Roberta, a Merijane, que está sendo julgada também neste mesmo caso. A gente continua aqui acompanhando, Wilson, e a qualquer momento a gente traz informações para atualizar sobre esse julgamento. Voltamos com você. Muito bem, Mônica, você continua acompanhando, como você bem disse, é um momento agora onde as pessoas vão agora tomar água, vai ao banheiro, aproveitando esse momento em que um dos jurados acabou passando mal, porque não é fácil, né? As informações, as pressões, as histórias contadas ou recontadas naquele momento, não é fácil, né? Então, uma dessas pessoas acabou passando mal por algum motivo, então o juiz então suspendeu nesse momento o julgamento para que a pessoa pudesse se recompor e voltar novamente então para o julgamento. Nós vamos acompanhar de perto, a qualquer momento a Mônica pode nos trazer mais detalhes e informações desse julgamento tão esperado, né, desse júri tão esperado desde 2012. São 13 anos em que a família espera para que seja feita a justiça e nós aguardamos que isso aconteça. Vamos voltar agora a falar do julgamento dos acusados de assassinar a jovem Roberta Dias, crime ocorrido em Penedo em 2012. A repórter Mônica Hermílio está na cidade de Penedo desde as últimas horas da manhã, no começo da manhã de hoje, acompanhando todo esse terceiro dia de julgamento. A gente quer saber se já tem alguma atualização sobre o julgamento, o que é que está sendo discutido nesse momento. A gente quer saber, Mônica, quais são as suas informações, quais são as informações nesse momento, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Nesse momento, quem discursa, né, o momento do debate do advogado de defesa da Merijane. Agora há pouco, quem debateu foi o advogado de defesa do Carlo Bruno. Ele tinha 2 horas e meia, mas optou por usar apenas 40 minutos do tempo. Ele não defendeu a absolvição do Carlo Bruno, mas que os jurados pudessem analisar cada item, ponto a ponto, para que isso pudesse impactar na condenação, né, na pena que ele possa a vir pegar. Nesse momento, o advogado da Merijane está falando, né, está no debate, está conversando com os jurados, está conversando com o público. A gente continua acompanhando. A gente não pode entrar para fazer imagens, né, para mostrar como é que está nesse momento. Foi um pedido do juiz, ele apenas permite que a gente entre e faça algumas imagens rapidamente, mas sem registrar o conteúdo da fala dos advogados de defesa. A expectativa é de que essa fase de debate se estenda até depois da metade da tarde, né? Até depois das 3 horas da tarde. Mas a gente continua acompanhando, porque eles têm até 2 horas e meia para usar, mas alguns optam por não usar todo esse tempo. Antes, na nossa última entrada, a gente tinha mostrado, né, que
o debate tinha sido suspenso, né? Passou cerca de 10, 15 minutos. Uma das juradas, ela passou mal e o juiz precisou suspender momentaneamente, mas já retornaram e faltavam ainda 10 minutos para que a promotoria, né, terminasse o seu discurso, terminasse o seu debate. Agora é a hora dos advogados de defesa. A gente continua aqui aguardando, a gente continua acompanhando, Wilson, todo o desenrolar, porque ao final desses debates, aí sim, o júri, né, os jurados vão se reunir em uma sala secreta, vão debater, vão preencher os questionários, porque a partir daí, aí sim, a justiça vai determinar, quem sabe, a pena para o Carlos Bruno e para a mãe, né, do Saulo, também, que está sendo julgada no dia de hoje. Voltamos com você. Muito bem, vamos continuar acompanhando todos os detalhes. Mônica, qualquer movimentação você pode nos chamar, tem prioridade. Um abraço para você, bom trabalho, acompanhe de perto todos os detalhes. Essa é a Roberta, para quem não lembra, em 2012, essa jovem de 18 anos foi morta da forma mais cruel possível, simplesmente porque estava grávida de 3 meses de Saulo de Tarso, filho de Mary Jane, que está no banco dos réus, junto também de um amigo, né, do Saulo, filho dela, que na época tinha 17 anos, a garota tinha 18, ele tinha 17, ele era menor, não é? E em que acontece o Bruno, né, que foi o grande autor, que ele conta, inclusive, como conta num áudio que foi periciado pela Polícia Federal, como fez com a Roberta, com um fio de som automotivo no pescoço. Ele conta que daquele momento em que ela olhou para ele, né? Enfim, situação complicada.